Então, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar aqui a gravação, tá? E vamos falar hoje sobre os óleos essenciais do Terra no tratamento do TDAH. Em crianças, adolescentes e adultos, tá? Então, vale para todos. O meu nome é Carla Lara, eu sou neuropsicopedagoga, líder elite do Terra, e eu digo que a melhor parte do meu currículo é ser mãe, né? Então, eu sou mãe aí de um homem maravilhoso de 30 anos, outro homem maravilhoso de 26 e uma rapinha aqui de 10 anos de idade, né? Eu e meu marido somos muito felizes com esses filhos e já temos até noras, né? Muita gente entra em pânico aí com as noras, mas somos felizes demais. E viemos aqui hoje falar sobre o TDAH. Então, como eu mostrei para vocês, nós temos aqui um livro de base, o DSM-5, e antes dele nós tínhamos outros critérios. Com ele, alguns critérios foram modificados, tá? Então, o que é um TDAH? Ele é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma condição neurodivergente, então ela está dentro do nosso cérebro, tá? Ele vai impactar várias pessoas no mundo e vocês vão entender por quê. E ele foi identificado ainda no século XIX, então não é nada de doença da atualidade, como muitos dizem, tá? Ele tem sido alvo de estudos constantes, por isso que há modificações. Após o DSM-5, nós já temos o DSM-TR, né? Então já aconteceram novas modificações, principalmente na área do autismo, tá? Antes do DSM-5, falava-se em DDA para o déficit de atenção e o TDAH para o hiperativismo, tá? Hoje em dia nós lemos TDAH do tipo desatento, TDAH do tipo hiperativo impulsivo, TDAH do tipo combinado ou misto, tá? Então, o que a gente entende que, como é uma condição neurodivergente, ela acontece dentro do nosso cérebro na hora da sinapse. Então, o que vocês estão vendo aqui no vídeo são as sinapses acontecendo. Então, isso aqui acontece em milésimos de segundos e a gente precisa dessa comunicação dos neurotransmissores para que a gente possa realmente ter as nossas funções executivas organizadas, tá? Então, os fatores de risco. 7,6 em 100 pessoas tem TDAH. Então, numa escola com 100 crianças, 8 crianças, bem dizer, né, têm aqui o TDAH. O que pode ocorrer para que a gente tenha o TDAH? Complicações no parto, uma hipóxia, às vezes uma epilepsia na hora do parto acontece, tá? Baixo peso ao nascer, prematuridade. Por que prematuridade? Porque o nosso cérebro, ele amadurece de trás para frente, de baixo para cima. Então, o último lugar a se desenvolver é o lobo frontal, e justamente onde estão as funções executivas que a gente precisa para o nosso dia a dia, tá? Uso de drogas, álcool e tabaco na gestação também é um fator de risco, né? E principalmente o TDAH nos pais ou parentes. Então, nós temos aí uma incidência de 3/4 por fatores hereditários, tá? Então, é importante essa questão, tá? As evidências mostram o TDAH já em Hipócrates, em 493 a.C. Então, eles não falavam TDAH, mas eles mostravam sinais do TDAH, do comportamento de TDAH, tá? Então, respostas rápidas às experiências sensoriais, né? Olha, menor tenacidade é a nossa hoje proatividade, tá? Shakespeare, na Idade Média, já colocava o mal da atenção em Henrique VIII, tá? João Felpudo foi um livro escrito em 1845 e reeditado em 1848, e ele contava a história de uma criança que provavelmente tinha TDAH por causa dos relatos ali falados. São 10 histórias escritas por um psiquiatra, tá? E as estatísticas mostram que em
4 anos, né? Nós temos aqui 2 anos, de 2022 até 2024. Então, se eu for olhar de 2022 até 2026, nós temos aí um aumento no TDAH. Por quê? Por causa do ambiente? Não, por ele ser hereditário. Então, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, né? Se eu tiver TDAH, eu posso passar isso de geração em geração. Então, o que que tem acontecido? A gente vê muita disfunção, eu falo muito essa palavra, tá? Disfunção executiva, porque o ambiente não está colaborando. O aumento de telas contribui? Sim. Se a gente tiver um ambiente organizado, o TDAH fica mais controlado. Se a gente tem um ambiente desorganizado, claro que vai afetar o TDAH, né, com uma demanda aí diferenciada. Alterações neurobiológicas que acontecem por causa das disfunções aí no lobo frontal. Nós temos uma alteração na função, então é um desenvolvimento das atividades cerebrais ou mais lento ou mais acelerado. Por isso que nós temos o TDAH do tipo desatento, que geralmente ele é difícil de descobrir, porque aquela criança quietinha, ela nem é encaminhada para avaliação. Ela não dá trabalho, ela é quietinha. Então, vai acontecer de encaminhar para avaliação, tipo o 3º ano, 4º ano, na hora que a demanda escolar aumenta, as notas começam a cair, e aí é encaminhado para avaliação, tá? Quando é acelerado, a escola quer resolver. Então, o que que ela faz? Ela encaminha logo, tá? E aí nós temos a disfunção na organização, no planejamento e na memória, tá? Tanto na memória operacional quanto na memória de longo prazo. Alteração química que acontece. Os neurotransmissores com sinapses disfuncionais. Então, aquela imagem que eu mostrei, né, dos neurotransmissores, acontece a comunicação entre eles disfuncional, às vezes muito rápida e perde informações, às vezes muito lenta e a busca pela informação acontece, enquanto do lado de fora está tudo acontecendo no ritmo normal. Então, esse ritmo dos neurotransmissores, eles vão prejudicar o humor, também a memória, a motivação, o comportamento social e o sono, né? Então, nós temos uma alteração química. A alteração de estrutura, geralmente o lobo frontal das pessoas que têm TDAH, ele é menor, tá? Então, a gente já tem pesquisas mostrando isso. Então, nós temos também a amígdala, que está bem próxima do sistema límbico, então ela vai trazer para a gente um controle dos impulsos diferenciado, por isso que nós temos aquela pessoa impulsiva que resolve as coisas muito rápido, que dá resposta sem pensar, tá? Nós vamos ter uma dificuldade de concentração, de inibição e de regulação emocional, tá? Pessoas que explodem com muita facilidade. Alguém conhece aí? Vai anotando aqui no chat para mim. Eu não consigo ver o chat agora, vejo só depois, tá bom? E aí, junto com o TDAH, geralmente nós temos comorbidades. O que é uma comorbidade? É quando eu tenho mais de um transtorno junto. E é muito comum de acontecer. Olha a porcentagem. 33% tem comorbidade. Uma comorbidade que não acontece de jeito nenhum é com a deficiência intelectual ou com a paralisia cerebral. Então, isso quer dizer que uma pessoa com TDAH é inteligente, ela não tem deficiência intelectual. Se a avaliação, ainda coloquei para vocês aqui, ó, avaliação neuropsicológica, se essa avaliação apontar deficiência intelectual, ela não vai apontar um TDAH. A gente vai ter aí um outro quadro, tá bom? Então, junto com o TDAH, o que que a gente pode ter? Uma deficiência sensorial. Então, nós temos aí um encaminhamento para terapeuta ocupacional, porque
tem uma sensibilidade com cheiro, tem uma sensibilidade com barulho, não gosta de ficar em locais muito agitados, né? Tem uma sensibilidade no tato, né? Não é qualquer roupa que ele aceita vestir, tá? Nós temos a alteração no processamento auditivo central, principalmente se for um TDAH do tipo desatento. É aquela pessoa ou criança que ela demora muito tempo para compreender o que é que você está dizendo. Então, às vezes, ela vai falar assim: processamento auditivo? É? Ah, tá. Porque ela vai ganhar tempo para ela pensar. É como se fosse tentar rodar um CD, né, num Windows antigo. Então, ele vai ficar ali lendo, lendo, lendo. Então, o processamento auditivo central, a criança escuta. Carla, ela escuta o que ela quer. Uhum, ela escuta, mas ela não processa o que ela escuta. Então, quem é que trata disso? A fonoaudióloga especializada nessa área, tá? Temos comorbidade com o autismo, tá? Temos comorbidade com o transtorno generalizado de ansiedade. Lembra que eu mostrei lá na função que nós temos aqui, ó, a questão da química alterada? Então, eu vou ter uma comorbidade com o transtorno de ansiedade. Também o transtorno opositor desafiador. E esse daqui é um dos transtornos mais comuns de se ter com TDAH, tá? Então, é aquela criança que desafia o tempo todo. Você manda ela sentar, ela fala, eu não fico em pé. Você fala para ela fazer, trocar de roupa, ela fala, também não vou, né? Ou então ela te desafia, né? Quero ver se você vai me bater. Pais contam isso, né? Então, precisa de um acompanhamento com psiquiatra e com psicólogo bem de pertinho, a família tem que ser muito bem orientada, tá? Um transtorno de comportamento. Então, às vezes, são crianças que vão enfrentar as autoridades mesmo. Então, ela vai cutucar o colega, ela vai, na adolescência, provocar muitas brigas. Então, tem esse comportamento muito alterado. E no tipo desatento é aquela criança muito parada. Ela não reage, pode o mundo explodir, ela não reage, ela está lá muito quietinha, letárgica, né? Nós temos o transtorno humor bipolar, que pode ser uma comorbidade do TDAH, e os comuns, né? O TDAH junto com a dislexia, que é a dificuldade na leitura e na escrita, a descalculia, tá? Que é a dificuldade na matemática, e a desortografia, que é uma dificuldade na ortografia, né? Não é, a criança não consegue aprender ortografia, e aí a gente vai fazer várias adaptações, nós temos aí várias possibilidades para que essa criança aprenda melhor. Fatores estressantes psicossociais vão trazer aí um comprometimento grande para o TDAH, então eles entram como comorbidade também. Então, é muito comum pessoas com TDAH ter depressão, ter transtorno de pânico, tá? Então, a gente precisa cuidar para que não chegue a esse ponto. Então, como que faz? Uma avaliação neuropsicológica vai fazer ali um mapeamento de todas as funções do cérebro, né? Funções cognitivas e funções executivas, tá? E aí, quem é que dá o relatório diagnóstico? Ou o neurologista ou o psiquiatra, tá? Então, a professora pode dar um relatório diagnóstico? Não. Eu posso dar um relatório diagnóstico? Não, tá? Nem com todos os meus estudos. Eu vou fazer uma avaliação, eu não faço essa avaliação neuropsicológica, a minha neuropsicopedagógica é dentro da dificuldade de aprendizagem, mas eu cito sinais de TDAH. Eu falo, vejo os sinais de TDAH e peço ao neurologista ou psiquiatra para poder fazer a avaliação dele. E aí ele vai emitir o relatório para a escola ou para outros lugares que a criança precisa ser encaminhada, tá? E aí, esse impacto
ele acontece em vários níveis, pessoal, vários níveis. E aí, se eu for pensar numa criança que não tem o tratamento correto, eu vou pensar num adolescente que também não vai ter o tratamento, ou então um tratamento tardio, e eu vou pensar naquele adulto que você às vezes trabalha com ele e que você fala assim: nossa, gente, mas eu já tentei tantas vezes ajudar essa pessoa, né? Aquele adulto que às vezes troca de casamento, aquele que não consegue se sustentar no emprego. Então, o prejuízo acontece em grande escala. A gente precisa tratar para que não aconteça. E eu falo que nunca é tarde para tratar. Se um adulto percebe que ele tem prejuízos por causa de algum comportamento, por causa de alguma dificuldade que ele tenha, faça uma avaliação neuropsicológica, procure um neurologista, tá? Porque o impacto da disfunção no córtex pré-frontal, né, que é o que eu falei com vocês, ele fica bem aqui, só colocar a mão na testa, que vocês vão segurar ele na palma da mão, ele é muito grande. Ele é responsável pelo planejamento, ele é o nosso maestro. É ele que coordena todo o meu cérebro, né? Então, se a criança tem o hábito de se remexer, coloquei vários sintomas aqui, né? Ou ela se remexe, ou ela esmorece, é aquela criança que amolece na mesa, né? Você fala com ela o tempo todo, levanta, 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 porque ela tem uma questão na propriocepção que está precisando ser cuidada, né? Quer ver vocês reconhecerem pessoas com TDAH? Você está andando no shopping, vou pôr no shopping, né? Que andar na rua hoje está mais difícil, né? Está andando no shopping e a pessoa está te empurrando para o lado, sabe? Ela vai andando quase em cima de você, você fala, nossa, você vai me derrubar, ela vai te empurrando para a vitrine, assim. Isso é uma dificuldade proprioceptiva. Uma questão também que a gente observa é a sola do sapato. Crianças com TDAH do tipo hiperativo têm a sola do sapato mais gasta na lateral. Vocês podem observar aí a sola do sapato, porque vai modificar a pisada por causa da questão da propriocepção. Então, ela precisa, às vezes, de uma fisioterapia, ela precisa, às vezes, de uma terapia ocupacional, tá? Então, a gente precisa buscar. Tem criança que tem dificuldade em concluir tarefas. E aí vai aumentando, né? A criança tem dificuldade se ela não tem alguém que vá dar apoio nessa conclusão de tarefa, fazer com que ela vá até o final. Ela vai começar a desistir, ela desistindo, ela vai começar a se achar inadequada. Então, é uma espiral, né? A gente vai vendo esse movimento se repetindo e aumentando, tá? Então, a gente precisa trabalhar isso com muita segurança. Então, vamos tentar ler aqui rapidinho cada um, só para vocês se reconhecerem aí, tá? Então, ela tem dificuldade de se ater a detalhes, seja hiperativo ou desatento, tá? Alteração no apetite pode acontecer, crianças que comem pouco ou que comem muito. Manter o foco, a gente pode ter dificuldade de manter o foco ou então o hiperfoco, aquele que vai ficar ali e que não vai render e 2 horas e 3 horas esqueceu de ir no banheiro, esqueceu de comer, esqueceu que tinha um compromisso. Então, isso é muito comum. A hiperlalia e a hipolalia, então aquele que fala muito ou aquele que fala pouco, tá? Administrar o tempo, é muito comum, às vezes, a criança vir para a intervenção, chegar atrasada e ir embora depois. Por quê? Porque os pais também têm sinais de TDAH e têm essa dificuldade. Então, administrar o tempo é uma coisa geral aí da família que tem um quadro de TDAH. Concluir tarefas, planejar, eu já falei, planejar um aniversário, planejar para fazer um sanduíche é difícil planejar. Ele vai buscar várias vezes na geladeira um item, esqueci disso, nossa, eu não comprei, né? Planejar é muito complicado. Não esperar a sua vez ou então ser não participativo, tá? Então aí característica do hiperativo e do desatento. Comunicador ou inibido? É aquele que fala demais, principalmente com a impulsividade, ou, se for desatento,
ele não quer nem conversar. Se ele tiver um processamento auditivo alterado, então aí que ele não vai conversar mesmo. Gerenciar emoções, né? A famosa resiliência, eles têm bastante dificuldade nisso, eles são muito intensos. Permanecer sentado, geralmente a perninha fica assim, ó. Pode encostar no chão, eles vão dar um jeito de levantar a perna e balançar. Então, é muito comum nos Estados Unidos a gente ver aquelas cadeiras que tem pedal, né? E que seria muito bom para eles. Tem um pensamento ou muito rápido ou muito lento, dependendo do tipo. Tem o raciocínio associativo, e é nisso daqui que a gente se apega para fazer intervenção, tá? A gente tem que fazer associações o tempo todo. Ele faz piadas, ele faz chacota, ele se sente inapropriado, e às vezes ele incomoda por causa dessa questão, né, de fazer piadinhas, tá? Ele sente, às vezes, desânimo, tristeza, fracasso e culpa, e aí pode acontecer aí uma depressão, um burnout, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Tem uma tendência a ser irritadiço, falei que as emoções são muito intensas, né? Ou é destemido, exemplo, o Tom Cruise, né? Ou é temeroso, então ele nem enfrenta o que é perigo, né? Andar de bicicleta para algumas pessoas com TDAH é impossível, porque ele tem medo e tem uma questão de propriocepção, então vai trazer ali tanto medo que ele desiste. Sono agitado, insônia, né? Às vezes no meio da noite perde o sono, ou então se remexe na cama o tempo todo, demora para dormir, demora para desligar todos os pensamentos e voltar, né, ao estado pleno para que ele consiga dormir relaxado, tá? Consequentemente, nós temos uma desestruturação familiar, né? Porque traz prejuízo para todo mundo, principalmente se tiver mais de um TDAH e se não tiver diagnosticado, tá? Se não tiver com tratamento, aí realmente vai desestruturar todo mundo. Às vezes muito entusiasmado, às vezes desanimado, tá? Então a gente tem esse quadro aí de picos por causa da alteração química. Ele pode mentir, e não pedir desculpas, porque ele não compreende que aquilo é culpa dele. Ele acha normal. Não tive culpa, né? Não estraguei isso. Já estava estragado. Imagina se eu ia estragar. Tá? Isso acontece muito. A gente precisa trabalhar muito essa questão de perceber o outro e se entender no meio social. Achar-se inadequado, eu já falei, mas isso acontece com muita intensidade e cada dia mais cedo. Eu tenho crianças aqui de 7, 8 anos que já se sentem inadequados. Ele é espontâneo ou impulsivo, tá? Então, é muito comum a gente ter isso. E aí, ele se agarra na TV e nos jogos, porque tem uma recompensa imediata, é gostoso de ver, eu não preciso forçar o meu cérebro. Então, ele vai ficar ali horas jogando videogame, assistindo televisão às vezes, né? Geralmente, de cabeça para baixo, deitado ao contrário, né? É muito comum a gente fazer o diagnóstico de TDAH e ter esses relatos dos pais. Nossa, eu não sei como é que ele assiste televisão, ele vira de cabeça para baixo, assim, todo torto. E aí a gente já anota lá como sintoma. É muito difícil trabalhar em equipe, não aceita a opinião do outro, né? Precisa ser muito bem amparado na terapia para que isso aqui aconteça. Tem dificuldade nos relacionamentos, eu citei isso, né? É muito criativo ou é muito inibido. Exemplo da criatividade aqui, Tata Werneck, né? Uma hiperativa, né? Assumida, né? Então a gente precisa tratar esse TDAH para que ele possa realmente seguir a vida com funcionalidade, tá? Essa sempre é a busca. Então, essas alterações das funções dos neurotransmissores, elas acontecem justamente aqui, ó, na hora que um neurotransmissor libera ali as suas vesículas sinápticas, né?
e a fenda sináptica precisa recolher. Então, ele vai fazer justamente isso. Ele solta, ele vem aqui e recolhe. Solta, vem aqui e recolhe. Só que isso é assim, milésimos de segundos. Então, nós temos aí todos esses neurotransmissores. Eu trouxe aqui uma base para a gente poder compreender. Então, nós temos a dopamina, que é um neurônio que vai tomar conta do sistema nervoso central, vai trazer bem-estar, vai cuidar da memória, ele estimula a memória. Então, se a dopamina está desregulada, nós também temos um prejuízo na memória. Temos a noradrenalina, a gente até enrola a língua, né? Vai cuidar do sistema nervoso autônomo, vai trazer lá aquela questão da inibição, da impulsividade, é a noradrenalina que cuida, tá? Então, ela vai ser responsável também pelo estresse. Então, se a gente não tem um controle da nossa inibição, eu vou ter como consequência um estresse. Então, ele regula o nosso cérebro geralzão, tá? Nós temos a melatonina, essa é famosa, né? Essa daí é a mais famosa, porque o único problema que todo mundo vê é o sono, mas não é só o sono. Então, não adianta tomar melatonina e mexer no celular antes de dormir. Não adianta tomar melatonina e colocar vídeo para a criança dormir, tá? Por quê? Porque eu vou estar inibindo essa formação aí de melatonina. Então, o certo é ter uma higiene de sono antes que a criança vá dormir, tirando a luz azul, que é a luz da tela, tá? A serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, né? Ela também está no sistema nervoso central, ela regula os outros transmissores. Olha que legal. É muito Então, a mulher interessante isso. falando que a mãe não gosta. É? Ah, Deixa eu mutar aqui, senão a ok. gente não consegue. Aí. A adrenalina, a gente pensa na adrenalina como malvada, né, gente? Nossa, minha adrenalina tá alta, eu tomei um susto, mas não é. A adrenalina, ela é responsável pelo movimento muscular, né? Pela nossa força muscular, geralmente ela tá aqui, né? Nesse lobo aqui, bem no topinho da cabeça, tá? Então ela vai trazer para a gente um controle muscular, né? Geralmente, a criança com TDAH, o adolescente com TDAH, ele perde a noção de espaço, de movimento. Então, ele vai, às vezes, o braço vai primeiro que o pensamento dele. Então, é a adrenalina ali que está atrapalhando, tá? Então, eu preciso ter esse controle motor com adrenalina, tá? Então, ela também vai prejudicar a memória. Se eu não tiver aí adrenalina funcional, ela vai prejudicar a memória, o sono e o nosso estado de vigília durante o dia. Então, eu preciso de adrenalina, tá? O glutamato, ele é responsável por um neurotransmissor muito importante que é o GABA, tá? Então, o GABA, ele vai regular a memória também e os processos mentais. E ele é um inibidor de excitação. Então, eu preciso estar com o GABA aí regulado. Nós vamos mostrar um óleo essencial importante para regular o GABA. E a acetilcolina também regula os músculos, mas ela traz aí para a gente a questão da respiração, da pressão, tá? Então, a gente vai aí ter um conjunto de neurotransmissores para proteger o nosso cérebro e para fazer com que ele funcione, tá? Então, a palavra de ordem que vocês vão ter, duas palavras de ordens que eu vou dar para vocês. Funcionalidade do cérebro, né? Ele está funcionando bem? Aí vocês vão me dizer, não, não está funcionando bem, ele está com prejuízo. Então, duas palavras aí importantes para a gente poder compreender como que a gente vai tratar esse indivíduo com TDAH, tá? E para definir o tratamento, nós temos aí os óleos essenciais, tá? Como que faz esse tratamento? Nós temos que ter uma reorganização do ambiente familiar,
Tem que ter uma equipe multidisciplinar, então, geralmente, psicólogo, que tenha abordagem em terapia cognitivo-comportamental. Vou repetir. Um psicólogo que tenha abordagem de terapia cognitivo-comportamental. É ela que vai fazer alteração no comportamento. Psicanálise resolve? Terapia do esquema resolve? Para adulto, sim. Para adolescente, para criança, tem que ser o TCC, tá bom? A gente pode precisar de terapeuta ocupacional, se for uma criança que remexe muito, tem questão da propriocepção. A gente pode precisar de fonoaudióloga, se for uma questão do processamento central, né, auditivo central. Então, a gente precisa entender o que é a dificuldade para poder encaminhar. Às vezes, precisa de mim, da neuropsicopedagoga, para poder fazer a intervenção nas dificuldades das funções executivas e das questões escolares. É reforço escolar? Não, não é reforço escolar. O que eu trabalho são as estimulações das funções executivas, tá? Uma equipe médica, seja neurologista ou psiquiatra, a parceria da escola ou do trabalho onde essa pessoa está. Então, as pessoas do trabalho precisam saber do diagnóstico, não para poder rotular, mas para poder ajudar, tá? A medicação ou a aromaterapia, escolha de cada família, e o autoconhecimento. Aqui eu vou citar o autoconhecimento como uma das principais estratégias para melhorar o TDAH, tá? Porque se eu me conheço, se eu sei qual é o meu potencial, eu sei também o que eu posso fazer até onde eu vou chegar. E se eu posso ir além disso, tá? Então, o autoconhecimento ele é muito importante. Então, às vezes, as mães reclamam porque a gente fala assim, olha, não pode mexer nesse lápis. Então, eles têm mania de ficar com lápis. Não pode mexer nesse lápis, ele está tirando a sua atenção, você vai colocar ele aqui e a gente vai continuar a nossa atividade. É preciso dizer isso, porque se eu não digo, a criança nunca vai saber. O professor só fala assim, para de mexer, coloca o lápis na mesa, mas ele não diz que isso está prejudicando. Então, é preciso explicar. Se eu tenho uma cadeira de rodinha e eu fico assim o tempo todo, eu não consigo ler, né? Vai tirar a minha atenção, mas ele precisa do movimento. Olha que louco. Então, eu preciso dizer assim, olha, balançar a cadeira vai tirar a sua atenção. Então, nós vamos fazer o seguinte, você vai se levantar, vai se movimentar. Então, eu falo, faz 5 polichinelo, dá 10 pulos, e aí você vai voltar. Porque se ele, naquele momento, está com necessidade de movimento, eu tenho que suprir essa necessidade. Eu não posso mandar ele ficar quieto. Então, vou lá, mando ele pular, volta, e aí ele faz atividade. Carla, ele vai voltar mais agitado? Não vai. Eu garanto para você, faça o teste, me manda uma mensagem que eu quero saber, tá? Faça o teste, me digam aí se vocês conhecem alguém que faz isso, né? Esse movimento em excesso, e aí vamos conversar, vocês vão ver que dá certo, tá? Vale para qualquer idade, criança, adolescente ou adulto. Tá agitado? Fala, espera só um minutinho. Você não tem que sair da reunião, às vezes, para ir na outra sala tomar um ar? Mesma coisa, tá? O cérebro precisa disso. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu gosto de repetir todas essas informações porque elas são necessárias. Eu tenho que regular a alimentação, diminuir o doce, tá? Diminuir muitas vezes o glúten e o café, o estimulante, tá? Café, chocolate. E o que a criança leva para a escola? Qual é o lanche? Às vezes todinho, às vezes o suco de caixinha. E aí a professora tem que dar conta do TDAH e da questão do açúcar no sangue, tá? Vai me escrevendo aí, gente, o que vocês enxergam na casa de vocês, na casa do primo, do vizinho, do aluno, porque eu vou tirar a dúvida de vocês. Vai escrevendo no chat aí já já. Hidratação, precisa beber água.
eles esquecem de beber água, mas o nosso cérebro precisa de 80% de água. Então, como que ele vai funcionar se ele não está bebendo água, tá? Conquistar novas habilidades. Ele precisa conquistar novas habilidades. Opa, voltando aqui. Ele precisa aprender coisas novas. Todas as vezes que ele aprende coisas novas, os neurônios ganham bracinhos novos, né? E aí, esses bracinhos novos têm a tendência de se comunicar melhor. Então, eu preciso aprender coisas novas. Se eu aprender um xadrez, aprender uma dama, aprender a andar de bicicleta, aprender a fazer crochê, tá? Eu lembrei do crochê porque minha filha está aprendendo a fazer crochê. Eu preciso modular o comportamento. Então, o autoconhecimento é importante, as terapias e a regulação da família. Todo o ambiente tem que ser a favor. Não é para ele ser coitadinho da casa, não, tá, pessoal? Ele tem que ser compreendido, porque senão ele só, ó, apanha. E não é o couro que vai resolver o TDAH, tá bom? Na verdade, não resolve nada. Regulações das funções de atenção, percepção, memória, as emoções, principalmente, ele tem que entender essas emoções e a gente precisa também tentar adiar a recompensa. Por que ele gosta do joguinho de videogame? Porque ele ganha recompensa toda hora. Muito bem, você passou de fase. É isso que ele busca o tempo todo. É o elogio, é a recompensa. Então, o que a gente faz? As mães fazem sem sentir às vezes. Faz uma boa prova hoje que você vai ganhar um presente. Não vai, não rola, porque ele não vai aprender. Ele vai estudar só para aquela prova, vai fazer aquela prova, vai tirar talvez até uma nota boa. Se ele tiver muito disfuncional, nem estudando resolve. E aí eu estou dando ali uma recompensa para ele, estou piorando a situação. Então eu tenho que, à medida que ele vai se comportando melhor, eu vou adiando a recompensa, deixando para depois, tá? Ele precisa aprender a sustentar a atenção. E eu não tenho só concentração, eu tenho atenção seletiva, alternada, concentrada e dividida. Quem dirige sabe que nós temos todas essas atenções, porque a gente precisa dessa função, né, muito bem executada para poder dirigir. Ele precisa fortalecer a memória de trabalho, né, ou memória operacional. É ela que vai ajudar a ler um texto, chegar no final compreender. Ela que vai ajudar a manter, sustentar a atenção, manipular a informação e me trazer uma resposta, tá? E é ela que vai ajudar na matemática, na hora da avaliação, na hora de fazer um trabalho, na hora que ele tem que redigir um relatório. É essa memória que falha. Muitas vezes a gente acha que é a memória de longo prazo. E não, é a memória operacional, tá? Poucos professores conhecem essa memória, tá? Nós temos que fazer treino de resolução dos problemas. Como eles têm a impulsividade ou a questão de serem muito lentos, se forem desatentos, nós tendemos a dar resposta para ele. E aí a gente tem que fazer o contrário. E aí, o que você acha que a gente tem que fazer? Ele tem que tentar resolver o problema, porque ele vai virar adolescente, né? A criança vira adolescente, a criança vira adulta e ela precisa resolver o problema dela, tá? Praticar esportes do mesmo jeito que eu conquisto novas habilidades, crio bracinhos para o meu neurônio, fazendo esportes eu também crio bracinhos para os meus neurônios. E eu vou regular com o esporte a adrenalina, a serotonina, tá? A acetilcolina. E ainda vou ter o ganho da dopamina e da noradrenalina. Ó, esporte é tudo. Só que o que acontece? Ele entra no esporte, ele não tem persistência, a mãe fala, ai, tô cansada de levar ele reclamando todo dia, eu vou tirar ele do esporte. E aí? Viu como que é uma espiral, uma coisa puxa a outra?
O mindfulness pode ajudar, né? Então, a yoga, né? O simples fato de parar um minuto e ficar com o tempo ocioso. Aprender a ficar com o tempo ocioso. A pensar, né? A olhar para as nuvens, a olhar para as estrelas. Só esse simples fato dele conseguir ficar 10 minutos, eles costumam me dizer, eu não consigo ficar quieto. Então, eles precisam treinar. Fica 1 minuto, 2, até chegar em 10 minutos, tá? E eu não posso ser cancelada, tá, gente? Por favor. Na hora que eu chego nesse detalhe, todo mundo, não, Carla, lá vem você de novo falar de rotina. Gente, eu sei que a rotina está corrida, eu sei que nós temos muita coisa para fazer, tá? Mas é importante ter rotina de estudo, ter hábitos alimentares com horários corretos e ter o sono principalmente regulado, tá? À medida que eles vão ficando mais velhos, o sono vai desregulando. E aí a gente vai tendo mais prejuízos. Porque na hora do sono é que a gente consolida a memória de longo prazo. Quem assistiu Divertidamente 2, escreve aqui no chat para mim. Eu fui assistir Divertidamente 2 no domingo e fiquei surpresa deles mostrando o movimento na hora que dorme, né? Ela fecha o olho e aí começam a pegar as memórias e a separar. Aquelas ruins vão embora e aquelas boas, elas são consolidadas na memória de longo prazo. Então, na hora que vocês estiverem assistindo o filme, vocês vão lembrar de mim, tá? Anota aí quem viu essa parte, porque ela mostra exatamente o horário em que a nossa memória é consolidada, na hora do sono. Então, se não dorme bem, a memória vai ser ruim. Nós tivemos um estudo, eu postei até no meu Instagram, vários idosos acima de, se não me engano, de 65 anos, que estavam com prejuízo na memória, fizeram uma avaliação neuropsicológica e entenderam o tanto de prejuízo na memória, né? A gente vem com porcentagem no prejuízo da memória. Eles fizeram uso dos óleos essenciais e melhoraram em 76% a memória deles com o uso dos óleos essenciais na hora de dormir. Então, gente, se os idosos podem, nós também podemos, e os nossos filhos também podem, tá? Os nossos pacientes, principalmente, tá? Então, os medicamentos atuais que estão sendo usados para o TDAH são estimulantes ou não estimulantes, tá? Tempo de atuação deles: 4 horas, 6 horas e 8 horas. Então, gente, se eu tenho uma medicação que dura 4 horas, eu posso dar, a criança estuda 1 hora da tarde, eu posso dar essa medicação às 6 horas da manhã? Não, não vai adiantar nada. Ela vai ficar em alerta de manhã e à tarde não. Mesma coisa para medicação de 6 horas, tá? Então, eu tenho que contar o tempo de atuação desse remédio para eu entender o horário que ele vai tomar, tá? Até porque se eu der uma medicação de 8 horas a 1 hora da tarde, ele não vai dormir, tá? Então, ele vai ficar tão elétrico que ele não vai dormir. Então, o horário da medicação, ele tem que ser correto. Eu vejo famílias dando medicação em vários horários diferentes, cada dia em um horário, tá? Tem que ser um horário correto e ele só vai funcionar no tempo da medicação. Acabou o efeito? Acabou o efeito. Mas eu tenho ali um prejuízo na alimentação, eu tenho um prejuízo na questão de regulação do sono, tá? Então, o prejuízo vai acontecer para cada um de um jeito. Então, eu tenho aqui várias medicações, eu não coloquei o nome da medicação, mas eu tenho aqui os princípios ativos delas, tá? E a aromaterapia é uma alternativa ou é um suporte? A família pode decidir assim: eu vou dar a medicação que o neurologista deu e também usar a aromaterapia como suporte. Ok, essa decisão é de quem? Da família, tá? Não, Carla, a partir de hoje eu vou escolher só a aromaterapia. Ok, vamos ver o que a gente consegue com a aromaterapia e toda
aquela organização que eu coloquei aqui. Porque só medicação, minha gente, não resolve. Tem que ter terapia junto, tá? Então, os óleos essenciais do terra, eles têm 3 formas de uso, tá? O uso aromático, que a gente pode ter o apoio do difusor, ou a gente, né, ensinar aqui, ó, pinga uma gotinha na mão, faz uma inalação, e eu costumo dizer assim, gente, esse é o momento seu, respira, calma, aproveita o efeito. Em 30 segundos, o aroma corre pelo sistema olfativo e chega dentro do meu sistema límbico. Então, primeiro efeito que eu tenho dos óleos essenciais é no sistema límbico, e então eu tenho um efeito nas emoções. Olha aqui o nosso livro que fala apenas de óleos essenciais nas emoções, tá? Então, é muito importante esse uso aromático, tá? E ele é muito bom, porque ele vai limpar e aí depois de 30 segundos ele vai se espalhando pelo sistema nervoso central, ok? Então, essas percepções de aromas, elas são chamadas de olfação. Então, é cheirar, né? Meu sistema olfativo é que vai levar essa informação. E as partículas são tão pequenas, são micro, então a gente vai ter um efeito muito rápido, tá? Uma outra forma de uso é o uso tópico. Então, sempre que a gente for fazer um uso tópico, a gente tem que diluir em óleo carreador. Então, vamos pensar comigo. Se eu pego uma gota desse óleo e passo aqui, qual é a área que eu tenho de liberação desse óleo essencial na minha pele? Então, 1 centímetro, 2 centímetros, né, de diâmetro, mais ou menos. Se eu pego um óleo desse, diluo no óleo carreador e faço assim, qual é a área que eu vou ter de absorção do óleo? Muito maior, não é? Então, eu vou ter um efeito muito maior. Além disso, eu vou fazer com que o meu óleo renda mais, com certeza, tá? Vai chegar no sistema nervoso central? Sim. Por quê? Porque nós vamos usar nas áreas de pulsação, tá? Então, nós temos aí, podemos usar na testa, atrás da orelha, na nuca, no pulso, aqui, né, na dobra do braço. Eu costumo falar para passar aqui, ó, porque a gente vai sentindo o cheirinho na sola dos pés, tá? Quem é meu cliente aqui recebeu a informação aí da reflexologia podal. Sola dos pés e palma da mão a gente pode passar, podemos fazer massagem, porque a gente vai ter um efeito com certeza dos óleos essenciais, tá? E nós temos também a possibilidade de ingestão. De mais de 250 óleos, pela conta que eu fiz, mais ou menos 25, 26 não podem ser ingeridos. Por quê? Porque tem algum óleo que não é de ingestão. Por exemplo, o eucalipto, a cânfora, né? Então, se algum mix tiver um óleo que não pode ser ingerido, esse mix não pode ser ingerido, né? Não porque ele seja impuro, ok? Então, os óleos essenciais, a gente pode pegar uma copaíba, por exemplo, numa crise de pânico e pingar debaixo da língua. Alguém já usou a copaíba na crise de pânico? Escreve aqui para mim, né? Então, a copaíba, no caso de dor, a gente costuma usar. Estou trazendo aí mais uma utilidade da copaíba, né? Ela vai fazer uma regulação aí da nossa ansiedade e ela vai trazer um alívio na crise de pânico, tá? Então, a gente tem óleos lipossolúveis. Então, a nossa célula, ela é oleaginosa. Na hora que o óleo entra lá dentro, ele vai se misturar e aí o efeito vai ser muito maior. Ao contrário da maioria dos remédios, que tem uma base aquífera, né, de água. Então, a gente vai ter um efeito muito maior, tá? Então, vamos lá. Vamos trazer aqui para vocês as informações que vocês vieram buscar, tá? Eu trouxe aqui 3 modelos de difusores. Por que que eu trouxe esses modelos? Porque
a criança com TDAH, o adolescente com TDAH ou o adulto que tem TDAH, ele pode ter uma sensibilidade sensorial, tá? Então, eu indico os difusores de acordo com a minha avaliação, tá? Então, eu faço uma avaliação, tá? Para entender essa avaliação de bem-estar com o meu paciente, meu cliente, e eu vou entender qual é o difusor que eu vou indicar. Esse difusor aqui é o petal. O petal, ele faz um barulhinho de água, ele faz brum, 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 brum. Se a criança tiver desatenção severa, ela não vai fazer nada, ela vai prestar atenção apenas no barulhinho da água. Ela não vai conseguir nem dormir. Pasmem, mas isso acontece, tá? Então, esse petal não pode ser indicado, apesar de eu adorar o petal, porque eu durmo com ele fazendo barulhinho a noite inteira, tá? O difusor Pebble e o Volo, eles são difusores silenciosos. Então, neste caso de uma sensibilidade sensorial, nós vamos escolher um dos dois, ok? Eles têm diferença aqui de hora de função, de iluminação, de alcance, mas o que a gente está trazendo aqui para o TDAH é a questão sensorial, tá? Vou começar pelos básicos. Eu gosto muito de começar pelos básicos. Eu tive uma pessoa da equipe que mandou mensagem para mim assim: Carla, olha que coincidência. Você vai dar aula hoje, tem uma pessoa aqui querendo um óleo para TDAH. Então, se você for lá no livro, né, Fundamentos Essenciais, tem lá escrito os óleos indicados para o TDAH. O que eu estou trazendo para vocês aqui é a gente fazer uma avaliação de bem-estar e entender qual é a necessidade de cada um. Porque se ele for uma criança desatenta e eu der uma lavanda para ele, o que vai acontecer durante o dia? Respondam aí para mim. O que vocês acham que vai acontecer com uma criança desatenta? Aquela que esmurece e vai fazendo assim. Ela vai render? Vocês acham que ela vai render durante o dia? Vai conseguir estudar? Vai. Então, eu tenho que tomar cuidado com o óleo que eu vou indicar, tá? Então, o que eu trago aqui para vocês dos básicos? Você foi lá, comprou um kit desse daqui, que é o kit que a gente chama de farmacinha. O que eu vou ter de básico aqui que pode me ajudar no TDAH? O Peppermint, que é o óleo de hortelã-pimenta. Então, ele já vai te trazer um foco. Ele é um pré-treino, então ele já vai liberar essa respiração, tá? E vai trazer um foco para você. Nós temos o lemon nesse kit, tá? E nós temos o tangerine. Então, esses três aqui, ó, já me dão um up na atenção. Não precisa usar o lemon e o tangerine, pode escolher, tá? Ou um ou outro. Por quê? Os óleos cítricos, anotem aí, por favor. Os óleos cítricos vão regular o nosso GABA. Lembra que eu falei do GABA, glutamato? Então, eles vão inibir a nossa excitação. E eles vão trazer para a gente felicidade. Quem é o neurotransmissor da felicidade? Serotonina. Tá? Então, esses quatro aqui, ó. White Orange, que eu prefiro esse, por isso que eu coloquei esse em destaque, tá? Eu acho que esse aqui é o que mais traz atenção. Inclusive, ele está aqui, ó, citando a concentração, tá? White Orange, bergamota, lemon e tangerine vão trazer aí serotonina para gente, né? GABA, vão trazer atenção, regulação de humor, tá? O alecrim não está no kit, mas ele também é um dos óleos muito básicos que 1001 utilidades. Ele vai trazer memória, gente. Aqui, ó, memória e foco, tá? Se eu juntar uma gotinha de cada, pode acontecer? Pode, a gente chama de sinergia. Ah, eu preciso de mais memória, então vou pôr 2 gotas de rosmarri, uma gota de white orange e uma de peppermint? Pode? Pode.
coloca dentro do difusor, eu sempre falo uma gota para cada hora de uso, então se são 5 horas, eu consigo colocar aqui, ó, escolher, né, 3 óleos e pôr aí 5 gotinhas. Ah, meu menino anda muito irritado, vou colocar mais o White Orange para ele dar uma regulação de humor. Beleza. O que eu coloquei aqui no meu difusor hoje foi o White Orange. Tá? Por quê? Porque eu tô aqui alegre e feliz de estar com vocês. E a lavanda apenas no caso de hiperatividade extrema, de irritabilidade extrema. Uma gotinha durante o dia, tá? Para de noite, a lavanda é utilizada em todas as situações, mas durante o dia, lavanda só em caso de hiperatividade extrema, para não provocar o sono, tá? E aí vamos crescer, tá? Vamos crescendo. Os óleos que vem Rolon, eles já estão diluídos em óleo de coco para a gente poder usar. E olha só, esse é o da minha filha. Olha se está bem usado, gente, ó. Ela leva para a escola. Esse é o mix de atenção da minha filha. Eu vou mostrar ele já já. Então, o que que acontece? A criança começa a aprender a usar sozinha, ó. Ele é um Rolon. Então, ela mesmo vai lá e passa, tá? Então, o Pierce vem em Rolon ou em óleo. Se você comprar em óleo, o seu consultor te ensina a diluir e colocar em vidrinhos para que você tenha um na bolsa, o outro na outra bolsa, o outro na outra bolsa, tá? O Serenity é um óleo excelente também para regulação emocional. Olha só, para acalmar. Então, caso de depressão, a gente indica o Serenity, o Peace, tá? Eu estou usando o Peace, a gente está cheio de coisas mexendo com obra, então o Peace tem ajudado a gente a dar uma regulação e ele é indicado para TDAH e problemas de foco, tá? Então, está muito agitado aí, pode escolher o Peace. Na linha infantil, nós temos o Calmer e o Speed, tá? Então, eu sempre falo o Calmer, como ele tem esses óleos aqui, ó, lavanda, cananga, né, camomila romana, a partir de 2, 3 anos, tá? O Speed, olha só, ele também é para uma criança superestimulada, pirracenta, sabe aqueles 2 anos, a idade da pirraça? Pois o Speed pode ajudar na idade da pirraça. A gente fala que o 2 anos é o Terrible Two, né? Nem tem TDAH, mas tem os 2 anos de idade. Então, o Terrible Two, a gente pode usar esses óleos aqui. Esse é o Tinker que a Marina usa, né? Marina tem 10 anos e ela usa muito. Hoje ela teve avaliação. O que que a gente faz? Sola do pé, coloca a meia, coluna, eu passo muito na nuca e eu falo para ela fazer o bigodinho e passar no pulso antes da avaliação, tá? Porque aqui tá livre, né? Mas antes de sair de casa, sola do pé e coluna. Ele é indicado para foco e concentração. Eu quero chamar a atenção para o Tinker aqui, ó. Ele tem óleo de vetiver, ele tem hortelã-pimenta, clementina é um óleo cítrico, ele tem alecrim. Então, lembra que eu falei que aqui nós temos os básicos? Os básicos estão dentro do Tinker. Adolescente pode usar o Tinker? Sim. Adulto pode usar o Tinker? Sim. Tá? O Intune é o mix de atenção adulto. Mas olha o que ele tem nele. Patchouli, amires, frankincense, que é o olíbano, lime, ylang-ylang, sândalo e camomila romana. Então, o Intune eu gosto de indicar se for um hiperativo extremo. Sabe aquele hiperativo que não para quieto, que fala muito? Então, o Intune eu só indico para ele. Por quê? A princípio, ele deixa agitado, deixa no foco. Depois, ele vai dar um relaxamento, tá? Então, para durar muito tempo, a gente indica o Intune só para quem é muito agitado. Isso é um truque aí que eu estou ensinando para vocês, tá? E aí, o que eu falo? Lembra que a medicação tem o tempo, né? Se a gente voltar lá, ó, só para vocês não esquecerem, nós temos aqui o tempo de atuação. O óleo essencial pode ser que a gente tenha que reaplicar.
E aí, cada um, no seu autoconhecimento, vai entender qual é o horário que precisa ser reaplicado. Ah, vai fazer o uso antes de ir para a escola e na hora da avaliação? Pode acontecer, não tem problema nenhum. Tá? Faz mal, Carla? Não, não faz mal. Ok? Dentro do Tinker tem o vetiver, olha só. Então, nós temos aqui casos extremos, depressão, tá? Olha só, dificuldade de aprendizagem. Eu não posso falar nomes de remédios, mas aqueles remédios que os médicos dão para a criança, que é 0,1 ml, 0,5 ml, o vetiver pode fazer substituição, tá? Então, ó, aumenta, depressão pós-parto, olha aqui, TEPT, depressão, ansiedade. Então, em caso extremo de regulação de humor, nós usamos o vetiver. E também tem vetiver lá dentro do Tinker. Por isso que eu indico o Tinker, tá? Eu amo o Balance. Quando a gente tem 50 nuvens abertas na cabeça, cada uma falando mais alto que a outra, pinga o Balance na palma da mão, faz a inalação. Um truque que eu vou ensinar, passa ele no umbigo, né? Circulação ali na área do umbigo é grande, então passa ele no umbigo e vai trabalhar. Adultos aí de plantão. Eu não indico Balance para criança. Eu particularmente não gosto. Eu acho que é um óleo de adolescente para adulto, tá? É um óleo que vai fazer mais efeito para o adolescente e para o adulto, tá? Mas ele também vai ajudar na questão do humor, do estresse, da crise de pânico, né? Condições neurológicas gerais, né? Então, se a gente tem aí questões de AVC, né? A questão do Alzheimer mesmo, ele vai trazer algum benefício, tá? Então, eu gosto muito do Balance. O Cedrum, eu estou aprendendo a gostar. Eu nunca tinha usado o Cedro e agora eu tenho usado. Então, eu dei de presente para os filhos adultos, né? Logo que eu entrei para a do Terra, eu dei de presente o Cedro para eles, porque eles também vão regular o TDAH. Vejam só aquela nomenclatura que eu falei que não existe mais. Então, em alguns lugares a gente ainda encontra, tá? Mas a gente entendendo que só tem o TDAH do tipo desatento, hiperativo ou misto, tá? Ele é um calmante excelente. Para dormir, eu gosto de pôr o cedro com um óleo cítrico, ou então o cedro com brite, que eu tenho rinite, ele vai me ajudar na rinite, tá? E aí eu trouxe 2 complementos aqui que são muito importantes. O turmeric, quando a gente tem sinais de desatenção pós-Covid, tá? Pós-dengue, o turmeric é muito indicado. Ele é um anti-inflamatório natural e ele vai desinflamar os nossos neurotransmissores, tá? Fica a dica aí para vocês. E aqui nós temos o ômega 3. Olha que maravilha. Olha a quantidade de vitamina que nós temos aqui. Então, pode ser um prejuízo de vitamina que esteja piorando os sintomas de TDAH. Então, a gente tem que fazer uma reposição, tá? Então, gente, como que a gente encontra vantagens e como que a gente pode inserir os óleos essenciais no nosso dia a dia? E aí eu digo inserir é de verdade, não é para comprar o vidrinho e deixar na gaveta, porque aí nem milagre vai fazer com que isso resolva, né? Não tem solução. Então, se vai comprar um Tinker, é para usar todo dia. Ele é preventivo, tá? Então, a gente pode usar o Tinker criança que não tem TDAH? Lógico que pode. Ela vai se beneficiar com certeza. Qual criança hoje que não fica, né, com regulação emocional prejudicada, que não fica agitada? Alguém conhece aí uma criança, né, aquela modelo que fica quietinha? Não, a gente pode usar, podemos e devemos usar os óleos essenciais nas crianças, nos adolescentes. Então, para se tornar membro do Terra hoje, cliente preferencial, você tem vantagens, né? Quais são? Taxa de cadastro grátis. Aqui você já economiza R$ 90 para entrar na do Terra. Como?
somando 25 PVs. E a pessoa que te trouxe para cá pode te explicar o que são PVs. Cada produto aí tem uma pontuação e todas as nossas promoções são em torno desses PVs. Você tem 25% de desconto. Ah, não, gente, quem aqui não gosta de desconto? Eu gosto. 25% de desconto nas compras, tá? Participa do clube de vantagens, pode ter um frete diferenciado de R$ 9,90. Não precisa de pedido mínimo mensal. Você vai ter o acesso à nossa plataforma da equipe Motivate aí, com a área do cliente, tá? Inclusive com materiais sobre o uso dos olhos. Você tem o acompanhamento do consultor. Você tem acesso a aulas semanais como esta daqui. Toda terça-feira nós estamos aqui, tá? E você tem um grupo exclusivo de aromaterapia com várias dicas para você, né? E aí, como que você faz para entrar? Chamando o consultor que te convidou para estar aqui. Além de tudo isso, do Terra ainda traz para você um programa que se chama Bem-vindos à do Terra. Quem entrou na do Terra de março para cá já usufrui aí deste programa. Então, você faz o cadastro no primeiro mês. No segundo mês, você faz uma recompra de 25 pontos. Você vai ganhar um expositor de óleos de acrílico de 5 ml. No segundo mês, pós-cadastro, você ganha um óleo de 5 ml surpresa. E no terceiro mês, pós-cadastro, você ganha quem? O Pebble, que é o difusor silencioso que eu mostrei para vocês. Então, gente, o programa Bem-vindos à do Terra é maravilhoso e você pode aproveitar. Se você está aqui a primeira vez, você pode usufruir chamando o consultor que te convidou para essa palestra, para estar com vocês, né? E vou finalizando por aqui, agradecendo a todos vocês, dizendo que é uma alegria imensa aprender cada vez mais sobre a aromaterapia e o quanto ela pode ajudar nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que a gente conhece. Então, eu agradeço a participação de vocês, né? Vou finalizar aqui a gravação e depois a gente vai trazer para vocês as dúvidas. Só um minuto.